Vou te contar uma história. Olha, eu tinha uma reunião difícil com um colaborador. Na época eu estava trabalhando no corporativo. E eu sabia que essa pessoa, ela estava me enrolando já fazia um bom tempo. E estava fazendo com que o nosso projeto atrasasse um pouco. Eu precisava confrontar essa situação. Mas aí, sabe aquele desconforto? Você sente aquele desconforto, aí você fala assim, não, melhor não, deixa pra lá. Aí você coloca panos quentes, vou dar uma segunda chance pra fulano, pra fulana. E aí você deixa, de novo vai acontecendo e acontecendo. Foi o que aconteceu comigo. No final da história, perdemos o projeto, perdemos o time e tivemos que refazer o trabalho. Que a pior coisa que existe, eu acho que pra qualquer pessoa, é refazer o trabalho. Aí eu fiquei pensando, será que eu não fui boazinha demais? Será que isso era empatia ou foi falta de coragem? O que vocês acham? Então, se você se vê nessa situação, este podcast é para você. Aloha, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Onda Quântica, eu sou Selva Salerno, trazendo mais um episódio do nosso seriado, ou da nossa série, O Líder do Futuro. Então, hoje a gente vai falar sobre essa questão. Quando você tem aquele momento que você precisa, de fato, dizer um não, que você precisa dar um feedback difícil para uma pessoa, ou então quando você simplesmente tem que mandar essa pessoa embora, e aí você se sente incapaz disso. O teu corpo não responde, ou você se sente desconfortável, né? Fisicamente, psicologicamente, e aí você coloca panos quentes, e aí você não faz o que você tem que fazer, você ameniza, você finge que não é tão importante assim e dá no que dá, como a história que eu te contei aqui no começo. Pois é, isso não é empatia, tá? Isso é reatividade emocional, obviamente disfarçada de gentileza. Então a gente vai falar agora o que a neurociência traz diante deste contexto. Então vamos entender o seguinte, quando nós antecipamos um conflito, um confronto, seja com um chefe, com qualquer pessoa, determinadas áreas do nosso cérebro se ativam, como o caso da amígdala e do córtex cingulado anterior, que eles são responsáveis pelo entendimento da dor social. Eles lidam com essa área, a dor social, estão ligadas à dor social, que seriam os mesmos circuitos que reagem quando somos rejeitados, ignorados ou ridicularizados. E como o cérebro, ele odeia a dor, ele tende a aprender rápido isso e evita esse determinado gatilho. O resultado, então, disso é a conivência. Você termina sendo conivente, você perde autoridade, você perde clareza e, obviamente, você perde a sua energia. E aqui que mora o perigo, porque quanto mais você foge desse confronto, né, desse desconforto, mais você treina seu sistema nervoso a acreditar que confronto é perigo para a sua sobrevivência. E deixa eu te contar, o nosso cérebro ele entende isso, tá? O nosso cérebro, ele, neste caso e em qualquer outro caso, quando nós estamos em um determinado perigo à nossa sobrevivência, o nosso lado mais arcaico, né, mais instintivo, sempre vai vencer o lado mais racional. Então, quando ele percebe que determinados assuntos, né, como é o caso, esse desconforto, esse confronto, lidar com o conflito, faz mal para a sobrevivência, ele vai fazer com que você saia pela tangente. Então, a lógica é a seguinte, se eu contrariar a pessoa, eu posso ser rejeitado. Se eu sou rejeitado, eu perco o pertencimento ao grupo. E se eu perco o pertencimento, eu estou em perigo. É assim que teu cérebro começa a pensar, vamos dizer assim. É assim que tudo se dá dentro do seu cérebro. Então, você pode dizer assim, mas eu estou num ambiente corporativo, estou num lugar seguro. Mas a reação, ela é arcaica, ela é instintiva, ok? E quando isso acontece, você termina comprometendo determinados processos dentro do teu cérebro. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Ativação da rede de modo padrão. A rede de modo padrão, ela é muito importante para nós em N situações, seja tanto para o bem quanto para o mal. Selva, no mal também. Depois, outro dia eu explico essa questão, tá? Mas ela é muito ligada à autoimagem, é muito ligada à sua projeção do futuro, é muito ligada principalmente a cumprir metas e objetivos. E quando você faz isso, você termina também ativando o SARA, o Sistema de Ativação Reticular Ascendente, a dizer para ele, olha, fica em alerta. O problema é que esse alerta não é um alerta de propósito, um alerta de foco, não é um alerta, eu estou alerta para fazer determinada meta, para cumprir determinado projeto, para ir findar esse meu objetivo. Não, muito pelo contrário, é mais para essa questão da vaidade, do ego e não de um propósito, certo? Então por quê? Porque eu tenho medo, né? Eu sou covarde em lidar com determinada ação porque eu vou sentir um desconforto. É assim que teu cérebro pensa, vamos dizer assim.
Então a saída começa quando você lida com essa dor. Entenda que lidar com essa dor, que é uma dor diferente, é uma dor de integridade. Quando você começa a fazer isso, você cria uma musculatura emocional, certo? Porque a liderança do futuro, ela requer dessa musculatura, né? É de estar presente no desconforto sem se perder nele, né? Como dizem, a dor está aí, o sofrimento também está aí. Você sofrer ou não é uma escolha sua. E o mesmo acontece aqui. O desconforto é uma aceitação sua. Essa dor vai estar, mas você quer sofrer antecipadamente? Porque muitas das vezes, isso, como eu já disse em outros podcasts, é muito mais mental do que físico. Do que real, é uma realidade que você está projetando que na verdade não é. E isso você, deixa eu te dizer mais uma coisa, você não vai aprender em livros de liderança. Isso você vai aprender na prática, treinando o teu corpo, treinando o teu foco e principalmente a tua percepção interna em relação ao que está lá fora. Algumas pessoas chamam isso de liderar com o corpo, como é o caso de Bill George, naqueles livros, naquelas obras que ele fez, chamadas de liderança autêntica. Então ele traz isso também. Hoje está muito em voga. Então você tem que aprender a liderar com o corpo. Selva, como é que eu lidero com o corpo? Como é que eu escuto o meu corpo? Existe a interocepção, a propriocepção, a externocepção e a neurocepção, que são formas de você lidar com o teu corpo em relação ao teu ambiente e em relação também ao que você sente por dentro. E se você quer saber mais sobre isso, eu te ensino isso sim na Jornada Sensorium. A Jornada Sensorium trabalha com isso e muito mais, certo? Então você tem que ter essa noção, que não basta você somente entender de feedback, entender de processos corporativos ou de aprender a falar bonito. Não se trata disso. Se trata de você entender que você pode e deve dizer sim quando é sim e não quando é não. Assim como todos nós, não somente um líder, senão como em todas as situações, nós devemos aprender isso. Isso é inteligência emocional. E se você não tem, você aprende isso. Entenda que para você liderar, você não precisa ser o mais bonzinho ou agradar a todos. Evitar o conflito enfraquece. Encarar fortalece. Certo? Então é isso. Por hoje é só. Grande beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Aloha. Até lá.